Alô, boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha aqui pela internet, pelas redes sociais. Gratidão, gratidão, gratidão ao Centro Espírita Antônio de Oliveira, que nos abre a oportunidade para mais um estudo das lições de Emmanuel. Hoje faremos um estudo da obra Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na lição 166, no ato de orar. E neste instante, pouquinho antes da gente iniciar o nosso estudo, eu convido a você para que fique comigo e me acompanhe nas orações iniciais da nossa palestra, para que a gente tenha um estudo sereno, equilibrado, com muitas elucidações, com muitas lições que a gente tem a aprender. Assim, eu convido a todos para acompanhar nas nossas orações, na nossa oração, elevando o pensamento a Jesus, pensando no nosso grande mestre, no nosso grande irmão de todas as horas, pedindo a Ele, nosso grande irmão Jesus de Nazaré, estamos aqui diante de Ti, pedindo, implorando pela Tua serenidade, pelo Teu equilíbrio, para que nos acompanhe na lição e no estudo de hoje. Que as Tuas palavras sejam por nós melhor interpretadas, para que nessa reflexão a gente consiga colocá-las aqui no fundo do nosso coração, da nossa alma, e mudar definitivamente o nosso comportamento. Pedimos, então, Mestre, que nos ajude na compreensão do melhor entendimento dessas palavras, que nos ajude a aprender a orar da forma certa para recebermos aquilo que precisamos, sabendo sempre que a vontade do Pai está acima de tudo, respeitando a sabedoria divina, mas queremos melhorar, queremos estar bem, felizes e equilibrados. Por isso queremos acertar nas nossas atitudes dentro das leis de Deus. Mestre Jesus, nos ampare, nos ajude. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ao nosso estudo de hoje, no ato de orar. A passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 9. Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Jesus. A lição 166 do livro Palavras de Vida Eterna, no ato de orar. Agora é Emmanuel. Um pai terrestre, conquanto as deficiências compreensíveis da condição humana, jamais oferece pedra ao filho que pede pão. Certamente que, lhe examinando essa ou aquela solicitação, considerará os imperativos do tempo, circunstância, necessidade e lugar. Nesses dois primeiros parágrafos, a gente já percebe que a lição vai falar daquilo que nós pedimos em oração e como que nós pedimos, fazendo uma comparação do nosso Pai eterno, do nosso Criador, ao Pai aqui da terra. Então, imagine, se o nosso Pai aqui da terra jamais deixaria de dar aquilo que nós precisamos, imagine o nosso Pai Criador que está no céu, que é muito mais amoroso e bondoso e misericordioso para conosco. Então, essa primeira passagem nós precisamos ter a consciência nítida de que Deus só faz o que for bom para nós, o que for o melhor para nós. E muitas vezes, como diz o segundo parágrafo, Ele vai examinar muito bem o que está sendo pedido, para saber se aquilo que está sendo pedido vai realmente ser o melhor para nós. Então, repetindo, certamente que em examinando essa ou aquela solicitação,
considerará os imperativos de tempo, circunstância, necessidade ou lugar. Vai ser feita uma avaliação bem criteriosa daquilo que está sendo pedido. Se é o melhor naquele tempo, naquele dia, se é realmente necessário, se aquilo é o melhor naquele lugar em que a pessoa está. Olha quantas coisas Deus está olhando que nós, no ato de pedirmos, ainda não estamos conscientes de que se fosse ou seria o melhor. Quer um exemplo? Por exemplo, uma pessoa que não estiver moralmente equilibrada e recebesse a bênção de uma grande quantidade de dinheiro, com esse desequilíbrio mental, emocional, ele pode se perder em diversas atitudes, como nós vemos todos os dias. Pessoas que têm um dinheiro muito excessivo, mas com uma condição moral muito pequena, se perdem completamente nas palavras, nas atitudes, prejudicando muitas pessoas e prejudicando a si próprio. Por isso que Deus, ao examinar o nosso pedido, sempre olha o contexto. Continuando, se o filho ainda é criança, não lhe entrega dinamite para brincar, porque o menino formule a rogativa ensopando-se de lágrimas. Então, jamais um pai daria para um filho algo que poderia prejudicá-lo, por mais que ele chore e implore por aquilo. Se o filho é perturbado, não lhe confere a direção da família pelo fato de recolher-lhe petitórios comoventes. Então, se ele não está são e equilibrado daquilo que ele está pedindo e está insistentemente pedindo aquilo, um pai não abre o comando da família toda, de todos os seus recursos materiais para poder manter a casa, os outros irmãos, as escolas, só para atender o pedido daquele filho que está desequilibrado. O que hoje seria importante a gente ter como referência é que nem Deus permitiria que fosse feito dessa maneira. Por que é que hoje ainda alguns pais se sentem culpados, por exemplo, de não dar tudo aos filhos? E é um grande engano, que nós vemos nas famílias, mas isso não é só de hoje. Eu lembro muitas vezes o meu pai dizendo assim: os meus filhos terão aquilo que eu não tive e muito mais. Só que acontece que o que ele teve, meu pai foi uma pessoa de muito sucesso, na vida profissional, aquilo que ele teve veio porque ele passou pelo que ele passou, muita dificuldade, muita necessidade. E depois os filhos, eu e outros irmãos que tenho, passamos assim, recebemos muitas coisas com facilidade e tivemos muitos problemas por causa disso, em administrar, em dar continuidade, e tivemos que recomeçar muitas e muitas vezes para poder aprender aquilo que a gente não tinha aprendido. Então é uma ilusão a gente achar que nossos filhos não devem passar por privações, por necessidades, pois são elas que nos fortalecem, que nos dão a vontade, que nos dão força, coragem e principalmente, como nós vamos ver mais para frente, desenvolve a nossa fé, a nossa confiança em Deus e em nós mesmos. Se o filho por várias vezes deixou a casa em ruína por desperdício delituoso, não lhe restituirá de pronto o governo dos assuntos domésticos só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas. E se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não vai lhe autorizar os regalos prolongados unicamente porque lhe ouça enternecedores requerimentos. Que as obrigações que os filhos têm na idade da fase escolar é ir bem na escola, é se dedicar nos estudos, prestar atenção na aula, ler os livros recomendados, fazer as tarefas do lar para que eles possam reforçar e fixar a lição. E quando nós não vemos o esforço dele, deveríamos também não recompensá-los por essa falta de esforço. É claro que quando sim há esforço, há dedicação, a gente recompensa, a gente agradece, a gente elogia,
Mas como é que nós podemos encher de regalos aqueles que não dão conta nem das suas mais simples obrigações, ou que não sejam tão simples, mas que eles deem conta delas e sejam responsáveis para o que é diferente de ter dificuldade quando a gente vê um grande esforço, né? E Deus também reconhece isso em nós. O nosso esforço para conseguir aquilo, mesmo que nós tenhamos dificuldade para poder realizar por causa do nosso pouco progresso intelectual e moral. Em hipótese alguma, aniquilará as esperanças dos descendentes, mas no interesse deles próprios lhe concederá isso ou aquilo, consultando-lhes a conveniência e a segurança, até que se ergam ao nível da madureza, responsabilidade, merecimento, habilitação suscetíveis de lhes assegurar a liberdade de pedir o que desejem. Então a gente, mesmo reconhecendo o esforço que as pessoas estão tendo para poder conquistar aquilo que elas querem, aquilo que elas estão pedindo, Deus também reconhece nas nossas preces, no momento das nossas orações, o esforço que nós estamos fazendo de fato para conseguir aquilo que nós queremos. Porque é daí que Ele vai nos dando pouco a pouco, apesar de ainda errarmos no caminho, a nossa dedicação em querermos nos melhorar, em nos superar, em crescer, em evoluir, vai fazer com que aos poucos a gente vá aumentando e Ele vai nos ajudando aqui e ali, nos incentivando, como nós faríamos para os nossos filhos da forma correta, uma família equilibrada, preparada para a formação dos seus filhos. Isso acontece até mesmo aos pais terrenos. E desse modo, se experimentas desconfiança e inquietação no ato de orar, simplesmente porque chora e sofre, lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidem o lar humano e não descreia da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Emmanuel. E ainda assim, quando a gente se sente ainda muito dependente de Deus para que nos dê, nos ajude, nos inspire, nos auxilie, e a gente queira muito ao ponto de chorar por aquilo que estamos pedindo, de sofrer no fundo da nossa alma por aquilo que estamos pedindo, ainda assim não devemos recordar somente daquilo que nós precisamos, mas agradecer aquilo que nós já conquistamos. Lembre-se que na parábola que Jesus fala da candeia sob o alqueire, naquele capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá também diz que aquele a quem muito foi dado, ainda mais lhe será concedido. Aquele que pouco foi dado, o pouco que parece ter, ainda lhe será tirado. Essa lição é base de uma das maiores reflexões com relação à gratidão. Porque a gratidão nada mais é do que o reconhecimento daquilo que eu já recebi. E a gratidão me torna consciente de tudo aquilo que eu tenho, de tudo aquilo que eu já construí na minha vida, que Deus me ajudou, me amparou para que eu pudesse construir isso que eu já tenho. Seja lá o que for, na nossa história, pela nossa idade atual, nós já conseguimos vencer muitos desafios. E todos esses desafios que nós vencemos ou que nós estamos passando, nós temos o amparo divino, em maior ou menor grau, dependendo do quanto de orações nós fazemos e nos conectamos com esses mentores para receber as inspirações de Deus, do melhor caminho e das melhores decisões a tomar. Por isso que aquele que muito foi dado, ou seja, aquele que agradece, ainda mais lhe será dado, porque ele sabe, está consciente da força da oração, da fé, da gratidão e da confiança que ele está adquirindo, ele poderá adquirir muito mais virtudes, benefícios e sucesso nos seus objetivos e nas suas metas.
Aquele que pouco recebeu, ou seja, aquele que não agradece, que está sempre reclamando, que não tem nada na vida, é porque ele se vê muito pequeno, ele se vê com poucas coisas, ele se vê com poucas capacidades. A este, o pouco que parece ter lhe será tirado, porque com esse discurso de reclamação, de falta de reconhecimento pelo que já tem, ele vai se enfraquecendo, ele vai se desmotivando, ele vai desanimando e ele vai perdendo tudo aquilo, o pouco que ele já tem. Então, para que se cumpra o esclarecimento de Emmanuel, é importante que no ato de orar eu esteja pleno e repleto de gratidão, para que as minhas preces possam alcançar as esferas superiores da vida e conseguirmos o amparo e o apoio dos bons espíritos que sabem que ao nos dar esse benefício faremos excelente uso deles. E assim, meus irmãos, muita gratidão nós temos pelas lições de hoje, por esses ensinamentos de Emmanuel. Deus, muita gratidão por tudo que temos recebido ao longo desses anos pela nossa jornada. E ainda pedinte que somos, Senhor, pedimos que nos ampare, que nos fortaleça nessas dificuldades que ainda restam no nosso enfrentamento. Cada um carregando a sua cruz, com as suas situações peculiares, mas que cada vez que nós fazemos um estudo desse, estamos mais fortalecidos na fé. E é essa fé que consegue enxergar o sucesso e a vitória logo adiante, mesmo com tudo parecendo tão difícil e tão impossível. Senhor, nós temos fé em Ti, nós temos fé na Tua promessa da vida futura, do equilíbrio mental, da felicidade plena, que possamos estar unidos em pensamento. Abençoa também a todos aqueles que nos querem mal, de algum motivo, por alguma razão, com certeza eles têm, porque nós em nossas diversas existências falhamos muito. Mas, Senhor, que eles recebam tudo de bom, que eles recebam saúde, sucesso, alegria, felicidade, e possam um dia nos perdoar pelo que fizemos e deixar de nos perseguir. A nós, Senhor, também nos perdoe as nossas ofensas, para que a gente possa seguir livre da culpa, do ressentimento, construindo uma nova vida em Deus, em Jesus de Nazaré e nos seus ensinamentos. Fique conosco por hoje e sempre. Gratidão, queridos irmãos, do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos.